Começamos do capítulo 7, né? Foram até o capítulo 7. Então vamos lá. Circulação sanguínea. Deixar um pouquinho maior. Alguém se habilita? Cid, eu posso ler, se quiser. Tá ótimo, Fabiana. Vamos lá. Vamos lá. Estão me escutando bem? Vou colocar o fonezinho aqui, Muito bem. tá? Vamos lá. Circulação sanguínea. Uma das maiores causas de morte em muitos países é a arteriosclerose, ou o enrijecimento das artérias. Desculpa, gente. Nessa delicada condição, as paredes internas das artérias ficam encobertas por uma camada de gordura amarelada, chamada de colesterol. Esses depósitos de gordura podem se calcificar, fazendo com que as artérias fiquem rijas e quebradiças. Essas artérias entupidas e enrijecidas recebem uma quantidade de sangue cada vez menor, sobrecarregando o coração, que se obriga a bombear com mais força para manter o fluxo sanguíneo por vasos obstruídos. Em consequência, podem ocorrer ataques cardíacos, pressão alta, rompimento de vasos, hemorragia e entupimento total dos vasos, causando a morte de tecidos que deveriam ser abastecidos por essas artérias bloqueadas. Quando tal obstrução é no cérebro, ocorre o chamado AVC, acidente vascular cerebral. Se ocorrer em artérias coronárias, resulta em infarto. A autópsia de soldados jovens mortos na Guerra da Coreia na década de 50 revelou que 25% deles tinham sinais desse mal. Contorções e alongamentos feitos durante as posturas de yoga estendem os vasos sanguíneos, aumentando a elasticidade e prevenindo a sua obstrução por toxinas. As artérias elásticas mantêm a pressão e o batimento cardíaco normal e o permite um fluxo sanguíneo estável e não em jatos. Esse fluxo estável mantém um nível ideal de sangue por todo o corpo, supre os tecidos com nutrientes, oxigena e remove as toxinas, mantendo os tecidos do corpo em perfeita ordem. Continuar, Didi? Pode continuar. Tá. Cura de veias varicosas. As veias conduzem o sangue por volta do coração com o apoio de válvulas. Se essas válvulas das extremidades inferiores do corpo começam a se desgastar e a funcionar precariamente, então as veias incham, produzindo as antiestéticas e dolorosas varizes nas pernas. Algumas posturas de yoga, em que o corpo fica de cabeça para baixo, como a postura da vela, o arado, etc., trazem benefícios especiais às válvulas aórticas. Durante esses asanas, o sangue das extremidades físicas flui em direção ao coração sem esforço adicional. Essas posturas reduzem a pressão nas válvulas aórticas, dando-lhes um descanso que a posição normal do corpo não permite. Durante as posturas que fazem a inversão do corpo, os minúsculos vasos sanguíneos das extremidades inferiores, os vasos capilares, conseguem drenar completamente o sangue, limpando
todos os tecidos. Com a prática regular dessas posturas, as veias obstruídas ficam desimpedidas e o doloroso inchaço das varizes pode ser evitado. Muito bom. Obrigada, Fabiana. Todo mundo conhece a postura do arado, da vela? Acho que todo mundo conhece, né? A do arado é a também chamada de halasana no Tantra. Deixa eu fazer aqui, pra vocês verem. É essa aqui, ó. Que a gente põe as duas pernas para trás. Não dá pra ver direito. Essa. E a da vela, acho que todo mundo conhece, né? Sarvangasana? Tá. A gente não faz no Tantra Yoga a invertida que, por exemplo, faz no Iyengar, né? Que é com a cabeça no tapete. Quando a gente faz a vela, a gente fica com essa parte aqui, ela tá fechada, né? Então isso é bom também para que o fluxo sanguíneo não vá muito rápido para a cabeça. Então existe um certo impedimento aqui, né, que faz com que ele vá de forma mais suave. A invertida, por exemplo, eu conheci uma pessoa que fazia muito invertida, dessa forma com a cabeça no tapete, e isso que ele fazia há bastante tempo. E ele teve um deslocamento de retina. Então, é muita pressão ali também, né? Quando a gente faz a vela, a gente tem os mesmos benefícios, mas ainda consegue se proteger desse fluxo excessivo, né? Dessa pressão excessiva também. Cada tradição vai ter um modo, né, de realizar as posturas. Oi, Namaskar. Eu Oi, gostaria só Fabiola. de fazer um comentário sobre essa parte. Faz um ano já que eu estou estudando em toda essa parte de Tantra Yoga, da Ananda Marga, no nosso curso. Eu estudo no Instituto Ananda Nilayar. E aí, eu tenho varizes de genética. Eu sou magra, nunca fui pesada assim, mas as varizes resolveram, né, pela genética mesmo e também pelo uso do anticoncepcional, começou a vir os vasinhos. E aí eu trabalho muito tempo sentada. E aí, caramba, assim, chegava o fim do dia e elas toram as pernas, aquela dor horrível. E quando eu comecei a estudar, eu disse, ai, que maravilha, para varizes, vou fazer e tal, né? E aí eu comecei a fazer, gente, eu não sinto mais dores. Eu não sinto mais a perna inchada. Eu faço toda manhã. E eu deixei como a regra, assim, ou eu faço uma, ou eu faço a outra, ou eu faço as duas. E, nossa, queria só contar pra vocês, assim, que se conhecem alguém, ou quando forem atender alguém, poxa, recomendem, porque faz muito bem. Claro, na sua condição possível de fazer, né? Mas é muito bom. Que maravilha esse relato, Fabiola. Eu tô com uma nova estudante agora também, que ela tem bastante varizes, sente bastante dor, e aí a gente indicou, né? Ela fez já uma aula e vamos ver. Eu espero que ela sinta os benefícios. Então, eu vou falar para ela todos os dias ou uma ou outra, né? Isso. Tá? E não demora muito, viu? Não demora muito para dar o resultado. Assim, eu percebi, acho que uns 3 meses, eu acho que assim, eu comecei a notar que não tinha mais aquele cansaço ali na perna, assim. Foi muito Uhum. bom. Muito bom. É até melhor que a prática de uma atividade aeróbica, que faz retorno venoso, sabe? Ajuda muito Uhum. mesmo. Maravilhoso, maravilhoso. Então, a questão da circulação do sangue, elasticidade, né, das veias e a questão das válvulas, dar um descansinho para elas. Então, esses seriam os pontos principais. Quem quer continuar com o capítulo 8? Órgãos internos. Krishna Priya. Órgãos internos. Tá me ouvindo bem? Sim, muito bem. Os asanas tonificam todo o corpo.
Massageiam os órgãos internos, tais como o estômago e o fígado, fazem pressão, alongam e aumentam a circulação sanguínea nesses órgãos. Mantém os órgãos numa condição saudável, possibilitando uma resposta rápida e precisa aos estímulos das diversas glândulas. Por exemplo, uma postura com o corpo invertido, como a postura de apoio nos ombros ou vela, alivia a tensão nos órgãos e nos músculos do abdômen inferior e, ao mesmo tempo, permite que as veias das pernas e da região pélvica drenem o sangue de cima para baixo e não de baixo para cima. Outros asanas fortalecem os músculos abdominais, ajudando a manter os órgãos internos na posição normal. Com isso, previne-se a queda de órgãos internos, como o estômago, intestino, rins e órgãos reprodutores femininos. Os asanas também melhoram a função digestiva, que é tão essencial à saúde. Além disso, a profunda respiração diafragmática permite que os músculos do diafragma massageiem os órgãos da parte superior do abdômen em cada movimento respiratório. É ótimo. Essa parte também, quando a gente realiza o asana, a gente percebe bastante, por exemplo, a respiração diafragmática, né? Quando a gente está na vela ou em algumas outras posturas, se torna natural, né? Se a gente for pensar mesmo, a parte respiratória, né? Esse controle da respiração, ou pranayama, que a gente acaba fazendo nos asanas, é o que tem mais impacto biopsíquico. Né? Então, é muito importante esse controle da respiração e do órgão, desse órgão respiratório, e a gente ir reaprendendo a fazer essa respiração diafragmática, né? Que é a mais correta. A gente tem a respiração yogi, então ela começa no diafragma, se expande para o peito e chega até os ombros, uma respiração completa, né? Então a gente começa, a gente limpa muito o pulmão com esse tipo de respiração. Sadhguru fala que muitas das doenças advêm da gente não expelir todo o ar dos pulmões, então a gente não faz uma expiração completa. Então, esse funcionamento do nosso sistema respiratório é importantíssimo, porque é também o que controla a nossa mente, né? Nossa mente, nosso pranêndria, que fica nessa região do coração também, que é uma espécie de, nossa espécie de sexto sentido. Então, ele também ajuda a controlar todos os nossos áreas vitais, os 10 pranas que a gente tem no corpo, que basicamente controlam todas as nossas funções vitais, excreção, é, a própria a respiração, o equilíbrio, né, entre essa parte superior do corpo e inferior, as cordas vocais. Então, tudo que a gente faz envolve prana, então envolve o controle respiratório. Então, as posturas ajudam demais e nessa massagem interna dos órgãos. Aberto para comentários, viu, gente? E para a experiência que vocês tiverem aí. Eu acho que a gente Lídia, pode começar. Sim. só aqui refletindo, né, sobre essas possíveis, essas doenças que gerariam através da não respiração correta, né? Pensando se a gente não expira direito, deve ficar gás carbônico no nosso pulmão, né? Interessante pensar isso. Boa razão científica. Sim, hay que pesquisar mais sobre isso para saber os porquês. Mas faz sentido por esse lado. Pragya? Boa noite, Namaskar. É, Namaskar. e ele a queda dos órgãos internos. Eu achei interessante usar a queda dos órgãos internos. Por quê? Eu tenho 57 anos, né? Vou fazer agora mesmo, 57. Então, chegou um momento, eu fiquei um tempo sem praticar. O ano passado eu estava fazendo especialização, fiquei muito tempo sem praticar. E aí eu senti de fato, assim, é como se estivesse descendo mesmo os meus órgãos. Eu dou, então eu tenho menos um órgão, mas eu senti como se alguma coisa estivesse cedendo e essa região pélvica estava ficando gordinha.
né? Ela estava ficando mais abaulada. Então, assim, aí eu achei interessante ele falar a queda dos órgãos internos, porque de fato a gente percebe, e aí fala especificamente para o corpo da mulher. No corpo da mulher, isso é muito mais evidente, né? Eu que já tive um bebê, foi parto normal, então, assim, tem todas essas questões aqui. E aí, quando eu voltei agora a praticar mais, com muito mais frequência, é impressionante como isso já dá essa recuperada, a gente já sente no corpo aí é o contrário, esse levantamento, né? Parece que as coisas vão voltando para o lugar. Era isso que eu queria comentar. Obrigada. Legal essa experiência. Eu nunca tinha escutado alguém falar de sentir essa experiência, né? E o que que pode causar, né? Por exemplo, isso também acontece bastante na mulher especificamente, né? Com o útero, com esses órgãos dessa região, né? Então pode acontecer, por exemplo, a incontinência urinária com o tempo, né? Vai pressionando ali a bexiga ou hérnias também. Então, tem vários probleminhas, assim, não é tão grave, mas que pode gerar, né? Então, gera muito desconforto. Sim. Bom, esse próximo capítulo é muito legal. É de prana e é profundíssimo. Só que eu acho que a gente vai ter que deixar para o próximo encontro, porque ele é grande também. Então, acho que a gente vai ficando por aqui, mas eu queria deixar aberto para perguntas. Perguntas pode ser do texto ou também da sua prática de asanas ou da prática de meditação ou de outra coisa. Lígia, eu tenho uma pergunta sobre o arado. Uhum. O arado faz com pausa, né? Pausa na respiração. O Ou faz em arado, movimento? não, o arado não tem, você diz retenção de respiração, né? Isso. Não tem, é respiração livre. Ah. E ele faz é, em movimento ou parado? Paradinho, assim, ó. Aham. Dá para fazer ele de duas formas, né? Uma é a Halasana e a outra é a Tejasana, que é uma que Tejasana tejas, né? Tipo de energia mesmo. Se for. Então, a Halasana, que é o arado normal, ela é assim e aí você fica. Só que você fica. Você pode colocar lá, aqui, a mão, e vai colocar o pé lá embaixo. O pezinho vai estar encostado lá atrás. Hum. E aí, respiração livre. Ou você pode fazer com as duas mãos aqui na parte de trás do joelho. E essa, no caso, é a Tejasana, que é muito boa também. E respiração livre. E aí você vai estar com o olhar focado, pode ser no umbigo ou pode ser no meio das pernas. Beleza? Obrigada. De nada. Nossa, um super sismo aqui, gente. Uau! Sismo de terra aqui. Um terremotozinho, mini terremoto peruano. Agora. Primeira vez que eu sinto. Caramba! Vocês acompanharam ao vivo. Meu Deus do céu. Didi, Eu tenho uma literalmente, eu já tinha infartado, eu acho. Não, eu falei, caramba, o que que é isso? Eu lembrei que eu tô no Peru e tem essas coisas. Mas é a primeira vez que eu acho que foi o mais forte que eu já senti. Uh, emocionante. Bom, se é Espero que normal, assim. tá tudo certo, vai ficar tá tudo bem, né? Tá tudo sob controle. Sim, espero que sim. Espero que tudo esteja no lugar. Eu quero fazer uma pergunta, depois dessas posturas que são sempre inclinando o corpo para frente, sempre tem que fazer ou peixe depois, alguma para completar, Isso, exatamente. Sempre quando você tem uma contraçãozinha assim, né?
Aí você faz uma expansão. Faz o peixe, faz Naukasana, faz Bhujangasana, ou faz Chakrasana. Sempre tem que ter, né? Pra cá, pra cá. Côncavo e convexo, para simplificar. Sempre fazer a compensação. Bem lembrado, Krishna Priya. Tem duas perguntinhas aqui no chat. Didi, qual o nome em sânscrito que você mencionou sobre o sexto sentido? Esse é o Pranendriya. É muito legal. Indriya em sânscrito significa órgão, né? Pranendriya, órgão do prana, órgão que controla, né, o nosso prana, esses 10 áreas vitais. Esse pranendra, ele é responsável, por exemplo, sabe quando a gente encontra uma pessoa e a gente sente na hora que ela é boa, ou sente na hora que ela é dura, difícil? Isso vem da percepção desse sexto sentido, pranendra. Ou porque não vem dos sentidos comuns, né? Da nossa visão, audição, tato. Por exemplo, se algo é macio ou duro, realmente fisicamente, isso também vem da percepção do pranendra. E a nossa percepção mais profunda e sensível sobre o mundo é do pranendra. É um órgão muito legal. É um órgão, digamos assim, mais psíquico, né, do que físico. E é muito interessante. Um dia a gente pode falar mais sobre ele. Kaushala. Posso talvez amanhã mandar um textinho para vocês sobre o Pranendra, que Baba fala. Fiz uma cirurgia para retirada de hérnia e não posso mais fazer as invertidas por enquanto. Só encostar o bumbum na parede e levantar as pernas. Sinto muita falta da postura da vela e das outras. Sim, exatamente. Faz bastante falta. É bom, por exemplo, a vela é uma postura sarvangasana, né? Que beneficia todos os chakras. Então, a gente sente falta porque ela é boa para tudo. Então, você pode fazer também a Padahastasana. A Padahastasana também é uma postura que vai equilibrar todos os chakras. Padahastasana vocês conhecem, né? A gente está ali, vou mostrar aqui. Isso, essa aí mesmo, Krishna. Tá. E a gente vai primeiro para um lado, né? Retém 8 segundos, depois para o lado. Para o outro lado, retém 8 segundos, sobe, desce, retém 8 segundos. Aqui eu gosto de exalar primeiro, depois inalar e para trás. Retém 8 segundos com o pulmão cheio aqui para trás. Aí depois exala e volta. E aí repete. Se tiver vegetariana mesmo, 8 vezes. Se não tiver vegetariana, 4 vezes. Lembrando que as posturas do Tantra, para quem é vegetariano, a gente faz completo. Para quem é não vegetariano, a gente faz a metade. Só tem 3 posturas que não importa a dieta. Aí você pode fazer todas as repetições. Com a respiração. Didi, por quê? Eu também perguntei a mesma coisa. Ele é um sistema de criar exuberância de energia, né? E o problema é que as práticas, elas vão amplificar a sua energia interna. Prática de pranayama, né? Então, se você está com, por exemplo, o que a gente come reflete no nosso corpo sutil, e não só no corpo sutil, no nosso corpo físico, né? Nas células. Então, as células se alimentam de tudo que a gente come e elas se tornam, né? Ou mais sutis ou mais densas. E quando a gente faz práticas, por exemplo, de yoga, que de alguma forma amplifica essa nossa energia nesse nível sutil, se a gente fizer muito, estando com a energia de alimentos mais densos, pode ser prejudicial. Então, se a gente quer amplificar, que seja o corpo mais sutil. E aí vem de uma alimentação mais sutil mesmo. A alimentação influencia bastante aí na nossa mente, né? No estado da nossa mente e tal. Então a gente quer fazer crescer só o que já está ali mais tranquilinho, né? Didi, essa exceção das 4 vezes, para não vegetarianos e 8 para vegetarianos, é para todos os asanas? Não. Alguns asanas são 8 repetições, outros asanas vão ser 4 repetições. Normalmente, os asanas de 4 repetições, eles são mais ou menos de 30 segundos, e tem alguns asanas que você pode, como a vela,
pode fazer até 5 minutos. Por exemplo, quem sofre da tireoide e, por exemplo, está mais no início, né? É muito bom de fazer 5 minutos e fazer a compensação, por exemplo, com peixe de 2 minutos e meio, a metade do tempo. Né? Tem gente que já está com hipertiroidismo ou hipotiroidismo já bem avançado que tem muita dificuldade de fazer a postura porque incomoda, né? Então, se conseguir fazer menos tempo ou fazer de uma forma adaptada em que você vá trabalhar aqui, né? Mas que não seja de forma tão intensa. Outros, então, vão ser 4 vezes 30 segundos, mas a maioria realmente são 8 vezes. 8 vezes com retenção. E os de 30 segundos sem retenção, né? Ficar 30 segundos com ar retido ali na postura é difícil. Mas aí, no Charya Charya 3, um dos livros do Baba, ele explica, né? Os tempos, tudo bonitinho. Coisa que a gente vai compartilhando com vocês, então, desses encontros. Não, é pensando mesmo é que eu fiz o curso já, né? E aí eu tô pensando, por exemplo, asanas que pedem para ficar as 4 vezes que são quase todos, enfim. Para quem não é vegetariano, o ideal seria fazer menos? É nesse Entendi. sentido. Isso, entendi, entendi. Aham. É fazer metade. Metade das repetições. Uhum. Se é 8, faz 4. Se é 4, faz 2. Oi, tenho dúvidas aí também agora. No caso de uma aula que tem Uhum. várias pessoas, então a gente sempre vai fazer a metade, porque Sim, é o que eu tenho provavelmente. feito. Sempre fazer metade, porque a maioria não vegetariana e a gente Pois indica, ó, em é, casa você pode fazer tais repetições e tal. eu Tantas sou do Rio repetições, Grande né? do Sul, aqui se come bastante carne. Sim. É impossível. Aham, tá. E mesmo assim vai ter os benefícios. Ah, tem os benefícios sim. Uhum. Gratidão. Aí, a Krishna Priya de nada, no caso de comer alho e cebola. Sim, o alho e cebola, ele é tamásico, né? É melhor que seja a alimentação sutil, sutil. Mas ainda assim pode fazer. Pode fazer as repetições. As 8 repetições se já é vegetariano ao menos, se não está comendo carne. Pode fazer todas as repetições. Mas eu vou te falar que o alho e cebola para mim teve mais efeito quando eu tirei do que a carne. Gente, é uma mudança na psicologia que vocês não têm noção. Não tem noção, é muito incrível. Sim. Eu estou perguntando assim, porque a gente faz um Dharma Chakra toda sexta-feira e tem gente ali que já parou de comer carne, tem gente que consome carne, mas tem gente que não conseguiu ainda largar o alho e a cebola. E eu percebo que assim, é muito difícil eu sair para comer fora. Mas quando eu como fora, né, no Brasil, a gente está no Brasil, é bem difícil. É, Geralmente cebola e alho. Eu percebo como a minha mente fica perturbada, sim, agitada, né? Não é bem assim, a perturbação nesse sentido, né? sim. E aí, por isso eu estou perguntando se nesses momentos, já que o meu estado interno muda, se eu deveria diminuir os asanas. Entendo, né? Porque potencializa. Tem lógica, tem total lógica. É, vou consultar os universitários para te responder com precisão, porque não é a regra, mas tem lógica. Então é bom ter uma resposta que te atenda, né? Faz sentido, isso mesmo. Porque a gente vai estar amplificando o que está ali, né? Então tá perturbando. Didi, E é realmente, é eu, experimental mesmo. Oi, Didi, eu Fabiana queria fazer uma Gávea. pergunta. Uhum. É, problema com alho e cebola eu consegui tirar, mas é o mesmo problema da Krishnapriya, né? Quando vai fora, você não tem como controlar isso, né? Sim. Mas o café. O café é o meu calcanhar de Aquiles. Era o meu também, Fabiana. Era o meu. Então, o que que eu estou tentando fazer? Eu até fui pesquisar hoje quanto tempo o café fica na corrente sanguínea. 72 horas. Então, eu li um pouco o que veio na inteligência artificial lá, que foi no Google, né? Não foi em nenhuma fonte Uhum. muito.
Então, eu falava de 10 a 12 horas. Agora você quebrou minhas pernas, né? Porque aí eu tava pensando, vou tomar só uma xícara de manhã. Vou tomar só uma xícara de manhã. Mas Ah, assim, é a minha meta, na né? verdade, as 72 horas, é porque eu pesquisei isso também, porque eu era viciada em café, né? Uhum. As 72 horas é o período de abstinência do café. Então você consegue. Porque eu Ah, tinha uma super dor de cabeça no dia seguinte, né? Pra mim durava um dia, né? E aí depois eu conseguia, né? Às vezes por uns dias manter e voltava. Mas sim, é difícil o café. Ele não é tamásico, ou seja, não é a pior qualidade, a mais estática. Ele é prajásico, né? Então vai muito do seu autocontrole, conseguir tomar um pouquinho, né? O problema é que quando a gente toma, a gente está acostumado a tomar, a gente tem que tomar cada vez mais quantidades para ter o efeito que a gente quer, né? Então, eu precisava já de um copinho grande. E então é bom, se você tomar pouquinho, né? E sentir bastante, muito de autoconhecimento. É falar, putz, isso tá me fazendo bem ou tá me fazendo mal? Né? Tá me deixando com picos de atividade, depois exaustão, e pouquinho a pouquinho ir controlando. é, porque eu faço a relação do café, que eu tenho a mente agitada, né? Para eu Sim. meditar tá sendo assim um desafio Ah, enorme. sim. E aí eu penso que o café vai interferir nesse processo. Então, é por causa Uhum. disso que eu tô. Agora a meta é tomar, depois que eu faço a minha prática de manhã e faço meditação, aí eu vou tomar o café, aí eu tomo um pouquinho. Então, Sim. e aos poucos ir desapegando, né? Fazendo desmame, igual, Isso, é um igual desmame. antidepressivo. Não, é assim. Mas você sabe, Fabiana, comigo foi uma coisa tão incrível, porque eu só parei de tomar café porque eu sou proibida agora, né? Então, porque eu Uhum. fui pro centro de treinamento. E eu senti bastante minha psicologia mudar. De uma pessoa extremamente entusiasmada com tudo, para uma pessoa normal. Sabe? E isso demorou um tempo para voltar ao entusiasmo. Acho que demorou um ano, assim, sabe? É uma coisa incrível o café. Eu só de ver o café eu já ficava feliz. Só de ver, só de sentir o cheiro. Amor, Mate, assim. mate é o equivalente a café? Ah, sim. Então, chá preto, mate, tererê, chimarrão, tudo com cafeína. É. Mas é aos pouquinhos e com bastante controle, assim. Aí tudo bem. Deixa eu ver uma pergunta da Gabi aqui. Ao controle da respiração nos movimentos de contração, isso. Na contração você expira tudo, pulmão vazio, e aí você vai expirando, né? Aí se não conseguir, quando termina o movimento, expirar tudo, aí você expira tudo. Deixa o pulmão vazio, retém. Quando é um movimento de expansão, você inspira. Inspira e retém pulmão cheio. E aí, quando sai da expansão, aí sim, faz a expiração, né? Então tá certinho. Aqui, Krishna Priya, eu consegui tirar usando um chá da macrobiótica, Bancha, com ameixa umeboshi, shoyu macrobiótico e sumo de gengibre. Parece delicioso! E não tem cafeína esse Bancha? Que eu saiba, não. É que assim, assim, os japoneses usam muito, né? Eu sempre fui viciada em café. E aí, para eu conseguir tirar, porque o café ele dá essa sensação de energia, né? Te Sim. acorda. E essa bebida, ela é para quando a gente está meio desanimado, cansado, quando você não está com muito ânimo. Tanto que você não pode tomar assim, seguidamente, todo dia, porque é bem forte, né? Aí você faz um chá de banchá, folha de 3 anos. Você coloca uma ameixa, um eboche, mas dessas naturais, sem corante. Ela é muito salgada. Daí você dissolve ela com uma colherzinha de café de chá de shoyu macrobiótico, que é sem açúcar. Rala um pouquinho de gengibre no ralador fininho, espreme e você põe um pouquinho na colherzinha de café e você mistura. Fica uma delícia.
e te dá um. Nossa, parece que você fala, meu Deus, ressuscitei. Opa, Então olha, que traz essa. maravilha! Substitui um pouco a sensação do café, que eu acho que é o que pega, né, para todo É mundo. isso que pega, é isso que pega. Eu vou ver se eu encontro essas coisas. Quem mora em cidade grande encontra tudo, né? Mas eu morava em cidade de interior e não tinha nada. Eu posso mandar a receita. Eu tenho um livro que fala disso. Eu posso depois fotografar e mandar. E eu sei que em São Paulo tem o restaurante Satori do professor Kikuchi. Lá vende essas coisas. Uhum. Então, Ah, tá aí, então gente. Um cada um compartilha no canto. depois a Didi coloca nos grupos aí. Isso. Se quiser compartilhar direto no grupo, se já estiver no grupo, melhor ainda. É, E não sei, a Krishna em qual grupo que ela tá, eu não sei. não sei se tá no nosso grupinho. Acho que não, né? É, se vocês puderem me passar como eu faço para entrar, Ah, tá. A gente te manda. Eu vou deixar aqui também meu contato. tá? Oi, só me metendo na conversa. Hum, Eu sou nutri e naturopata. E até onde eu sei, ela também é da mesma planta do chá verde, então chá. tem pouquitito cafeína. Então, algum tiquinho lá vai ter de cafeína, porque é da mesma planta, é só a mesma questão de maturação da folha. Mas não querendo cortar, né, a tua felicidade. Não, a Mas eu gente acho que pode se ela vai viciar em falar, outra coisa agora. porque a propriedade vai ter ali. Ah, uma sugestão é fazer as kombuchas, que ajudam bastante porque elas são bem palatáveis, né? E ajudam também nessa questão de energia. Os chás, tem vários outros chás que dá para dar uma enganada legal no café, né? Mas Hum, os chás, tipo chá de camomila, hortelã e afins, né? isso. Vão Uhum. ajudar. Eu consegui tirar fazendo uso do cravo, chá de cravo, e o chá de anis. Pra mim é o que fechou, assim. Porque E ele dá ele é energia, então. hã? Dá energia também, você Dá sente. energia, dá energia. E daí tem aquele amarguinho, tipo, lembrando um pouquinho, assim, claro, a gente trabalha psicológico. Tá maravilhoso, Você é um trabalha psicólogo. café. Aham. E tá dando certo, assim, os chás. Substitui o Uhum. que daí é aquele quentinho na xícara, aquela coisa Sim. acolhedora. Normalmente é o ritual que a gente se apega também, né? A Exato. questão do ritual, eu consegui com cevada. Cevada é super saudável e é o que, pra mim, o que mais lembra café, né? Então é maravilhoso. Cevada com um pouquinho de, aqui é chancaca, mas é rapadura. Delícia, delícia. E aí, se você quiser, você pode colocar um pouquinho de leite de coco. Quiser colocar um pouquinho de aveia também não fica ruim. Aí, gente, café com leite, delícia, né? Bem bom para substituir. E a Gabi falou aqui, nesse momento de mudança de dieta alimentar, tenho feito despedidas. Faço um super café, degusto e contemplo aquele momento sabendo que será o último. Eu também, Gabi, fiz minha despedida do café, foi boa. Lembro até hoje e foi a mais sofrida, mas é muito bom fazer essas despedidas, né? A gente se dá um último prazer. Mas muito boas sugestões. Vamos ver se a gente consegue ir se tornando cada vez mais e mais saudável. Ó, para mim, energia o que mudou bastante são sucos, né? Tipo, os sucos verdes e sucos bem saudáveis mesmo, né? Beterraba, cenoura, pode colocar broto, né? Germinado. Os germinados também é uma coisa incrível e as frutas secas. Então, isso tem realmente, nossa, é uma diferença incrível, assim. Comer menos e tomar mais desses sumos, assim. Super Didi, bom. então, eu tô fazendo esses sucos de manhã, né? Então, comecei há 2 semanas. Aí eu fico pensando na questão da comida sólida, né? Uhum. E eu percebi que eu como menos e eu satisfaz mais rápido. É isso mesmo? É normal? Porque eu fico com preocupação de ficar deficiente em algumas vitaminas, né? Não? Ai, que bom, gente. Não, não. Porque foi uma preocupação eterna, né? Que todo mundo fala, repõe proteína, repõe isso, repõe aquilo outro. Então, Uhum. eu tenho essa preocupação.
É bom você equilibrar no próprio suco essa dieta, por exemplo, fazer um suco proteico. Você pode fazer um suco. Eu sempre colocava um pouquinho de proteína, ou colocava amendoim, ou colocava broto de lentilha, né? Você pode colocar quinoa também, é uma delícia. O quinoa cozidinha, depois você... aqui é super comum no Peru, né? Então você faz o suco normal e coloca um pouquinho de quinoa. Delicioso. Então você já faz um suco proteico, já cheio de vitamina, né? É um pratão que você está se alimentando ali. E aí você pode deixar os sólidos para fazer um outro balanço aí de dieta e não vai precisar de muito, né? Já vai ter bastante de verdura ali de fruta, no suco verde, de proteína, então. E naturalmente você Quinoa vai sentir mais cozida no energia e menos fome, vai estar mais saciado, né? Coloca quinoa, quinoa cozida no suco mesmo? oi? Cozinha a quinoa e põe no suco? Isso, põe no suco. Aqui é super comum. Cozinha aqui não e faz. Aqui eles tomam direto, por exemplo, no café da manhã não tem tempo, aí eles compram as garrafinhas de quinoa, né? Não Que aí precisa cozinhar. Pode fazer crua. Pode pode liquidificar fazer crua. crua? Pode fazer crua. Aham. E aí, de Que repente, bom. assim, ó, talvez a pergunta da Fábia ali foi preocupada também pela B12, que é uma das maiores Tem que preocupações pôr. de parar, né? Uhum. Em função da alimentação toda vegetariana. Uma dica é usar nesse suco a espirulina. A espirulina é Sim. super boa porque ela é alga e as algas enriquecidas de ferro e B12. Tu nunca vai ficar deficiente desses, tá? Põe um pouquinho ali, Nossa, ajuda no detox também. É Sim, show. espirulina legal. é super Espirulina, poderosa. tá. É, ou Beleza, eu Moringa vou. também. se não encontrar espirulina, pode ser também, ou tem, talvez tenha a glicose baixa, daí às vezes baixa muito, sabe, espirulina. Aí é legal usar a clorela também, a chorela, Corolla. clorela, enfim, né? Uhum. Também vai ajudar muito a equilibrar, né? Uma dica. Ai, muito Show, show. obrigada, Ana. Aproveitando Ah, sem querer ajudar, eu tinha lido em um momento que o fermentado ou esses de microbiotas tinham B12. Será que é verdade? Fabiola, ajuda. Como que é? Eu não entendi muito bem. É Se microbiota, os, tem 12, é isso? se os É, tipo fermentados, fermentados, é. Se ele for de leite, vai. Se ele for mas de se não leite, for, não. O não? Uh-uh. que, o que seria esse fermentado? Eu não entendi o que que é o É fermentado. tipo Ah, dá para kefir, fazer eu fermentar acho. de tudo. Dá para fazer Ah, o fermentar de kefir. tudo. O É, kefir. Eu uso kefir, mas eu uso kefir do leite, né? Eu daí faço tem. kefir. Daí tem. Só que o leite não é muito legal a gente usar, né? É, Uhum. é. Ó, dá para Só fazer fermentado de leite de coco, kefir de leite de coco. Eu tô fazendo aqui também. É um pouquinho, é É. mais rápido que tem que trocar, mas ele fica bom. dá Aham. certo, mas daí tem que Dá. ser O gra- mesmo. o O mesmo mesmo. grão. Aham. Uhum. Gente, eu vou tentar para tirar o Talvez leite os primeiros leite. não dê muito certo, né, Didi? Demora um pouquinho para ele ir fermentando, né? Tu que já fez. Ele mais rápido. O leite, normalmente eu troco 24 horas, trocava, e leite de coco são 12 horas. Então tem que trocar mais rápido. Mas, tipo, quando tu começou a mudinha dele, tu pegou um de leite normal e tu foi passando Peguei pro um de leite. leite normal. Isso. E E passei na pro leite de primeira, coco. sim, ele já fez? Já fez. Ó, show. Que legal. Vou tentar, então. E também tem vários fermentados, né? Que você pode fazer muito bom também, que é muito fácil de fazer, de repolho, por exemplo. Então a gente pode fazer fermentar de quase tudo, de verdura, né? Aí o de repolho também você tem a receitinha, mas são 3 dias normalmente que você tem que deixar, vai depender da temperatura que você tá. Aí você deixa ele com será? Se colocava vinagre ou água? Tenho que ver direitinho a receita. A de Tchalina que fazia no detox. Então Vinagre. todo dia no Vinagre. detox vinagre, né? Vinagre. Aham. E aí, antes, a primeira coisa que se comia era isso, né? Antes de cada refeição. E então poderia fazer do repolho verde e do outro repolho. Não é a coisa mais gostosa do mundo, diz que é muito bom também. Uma Eu- alternativa, né? A essas iogurte e tal. gente, Eu tem que já fazer um fiz. encontro para a gente trocar receitas. Timo, né? Eu Vai já ter um fiz encontro de fermentado. alimentação, eu creio.
Eu já fiz o fermentado também com só a salmoura, sal e medida de sal. 5% de sal pro peso, ele fermenta. E vinagre. Ah, sim, Tipo, maravilha. os alimentos mais ácidos vão fermentar, tipo a maçã, não sei do que tu fez, o repolho também vai fermentar, pepino também fermenta, porque eles são mais ácidos, daí dá certo. É, eu acho que o repolho é com água, esse que a gente fazia. A salmoura do próprio, o líquido que vai saindo da própria salmoura fermenta. Nem tudo que vai com água. Show. E os fermentados com açúcar também é liberado, porque Hum, vira um pouco de teor alcoólico. Vai ser tipo hum, pensando na mesma ideia da kombucha, né? Acho que dá certo. dá É certo. A uma, gente não pode, mas dá uma certo. época eu tinha o kefir de água. Aí era açúcar mascavo. Mas ele gera teor alcoólico? É? O Disse a fermentado com Fabiola que sim. açúcar de frutas se põe o processo de fermentação é que gera um pouco de álcool ao as microbiotas consumirem o doce da fruta. Então, todo o processo do fermentado, eu acho que o doce, não sei se todos, ele vai consumir o doce da fruta e vai transformar aquele doce em um pouco de álcool. Me corrijam se eu estou errado. Só se for a Fabiola. É isso aí, é isso aí. Eu uso o açúcar como fermentação. Aham. Transforma em álcool, né? Oi? Também- Quando a gente, o processo de fermentar, aquele doce que seria o açúcar vai transformando em álcool, não é? Ou aí depois Isso. vira o vinagre. É o resíduo, é a transformação, é tipo a sobra da fermentação é álcool, a química. Lógico que quanto menos açúcar tem, é menos o teor alcoólico. Não é algo que vai fazer mal para o seu corpo, mas é que o processo é assim. Mas, Didi, Sim. não pode então fermentado? Ah, a gente não pode. Assim, a gente pode fermentar do que não forma álcool, mas os outros tá liberado. Os salgados não formam álcool? Eu acho que não. Eu acho muito legal essa troca, né, de alimentação, porque eu lembro que quando eu parei de comer algumas coisas, né, porque eu já não como carne já faz, vai fazer 27 anos. Mas depois que eu acabei entrando no yoga, né, e fui pro Tantra, tinha essa coisa do alho, da cebola, que na minha cabeça, no início, eu não entendia. Eu achava até um exagero, né? Mas depois que você tira, você percebe que realmente tem um impacto, né? Mas eu percebi que eu fui ficando negligente com a alimentação. Legal ouvir a Fabiola falando, né, de algumas alternativas, e vocês aí que têm esse conhecimento, porque eu ficava meditando e acabei negligenciando tanto a alimentação que eu fiquei doente. O meu vata aumentou muito. Eu acho que é uma coisa assim, falar que só a prática, a alimentação é super importante, né? Porque a gente precisa estar com esse corpo físico em ordem para conseguir meditar, né? E, e ouvindo vocês, assim, né, de algumas alternativas, olha, suplementa a B12, né? E cada um tem um problema, né? Eu, por exemplo, tentei usar o kefir o ano passado e eu fiquei com uma infecção no abdômen, onde eu tive que tomar medicação. Não sei exatamente o porquê, mas mas meu corpo não gostou do tal do kefir, né? Mas, por exemplo, eu comecei a usar, plantei muitos orapronobis aqui em
casa, eu consumo com muita frequência, mas aí eu descobri recentemente que ele tem muito cálcio. Não é isso, Fabiola? Não sei se você conhece. Aí eu falei, pronto agora, né? Aí eu tive pedra no rim. Gente, a gente precisa realmente de uma aula, né, de alimentação, para conseguir abraçar essas necessidades, né, da nossa prática. Uhum. Acho que vale a pena. As proporções que a gente. Eu acho que tudo é a medida certa, né? Esse é o segredo da. Pode usar tudo, porém a medida certa de cada coisa, né? Que eu não sei nada disso, né? Eu sou tudo caloriômetro. Eu acho que um bom jeito dessa medida é variar bastante, né? Por exemplo, eu tenho um amigo aqui do Tantra que ele sempre compra, eu sempre compro as mesmas frutas. Eu só como banana, manga e laranja todo dia. E ele fala, ele sempre compra as frutas, e aqui tem muitas frutas diferentes. Ele fala, ó, eu sempre que tá a fruta da estação, diferente, exótica, eu sempre compro, nem que seja uma, e vario bastante meu consumo de fruta. Acho que vale para tudo, né? A gente variar bastante, tentar manter o equilíbrio, né? E porque realmente, né, a diferença entre o remédio e o veneno é a mesma quantidade. E como a gente não tem esse conhecimento profundo, né, da química de cada coisa, acho que o mais seguro é a diversidade, né? A gente variando. Colorido Certo. sempre. Quanto mais variedade, melhor. E outra Isso, coisa que isso. eu queria comentar também a gente que tem um pouquinho de conhecimento, a gente começa a perceber que o nosso corpo, ele pede. Se a gente prestar atenção, isso aqui me apetece mais, então é porque eu tô com deficiência. Isso aqui não tá rolando. Tá, isso aqui não precisa mais. O nosso corpo pede. Claro, tem que ser muito sensível a isso, sim, mas a gente pode perceber o que é necessário ou não só pelas nossas vontades e pelas nossas sensibilidades dos tipos de alimento, assim. É bem importante, assim, o cuidado. É muito, muito bom você dizer isso, porque é muito real. E quando a gente começa a repetir muito o alimento, a gente deixa de querer ele, né? Talvez seja por isso, né? Então, e também a gente deseja o quê? Que a gente conhece. Então é bom a gente ir colocando bastante alternativa para que vá criando o desejo, né? Principalmente para quem está fazendo mudança de dieta, né? O cérebro se apega à memória. Então a gente colocar outras memórias para que ele tenha aí um menu para falar, eu preciso disso, eu quero aquilo. É muito inteligente mesmo o nosso corpo. A gente só tem que ajudar ele com falar, olha, tem isso aqui à disposição. Mas também não se tornar hipocondríaco, né? A gente pensar que, olha, a gente já está na saúde, o natural é a saúde, né? Mas realmente, colocar para dentro o que precisa mesmo. Mas sem exagero, né? Tem gente que fica se entupindo de vitamina também, muito preocupado toda hora com a saúde, né? Ter uma alimentação normal, balanceada e repor essas coisas básicas, né? B12, vitamina B12. E 12 eu não paro, né? Tem que tomar. E é muito bom também, tá sempre fazendo exame para saber em qual nível que tá, porque às vezes a gente fica se entupindo de café quando a gente precisa de energia, né? E é porque tá baixa a B12 ou a vitamina D. Então é bom também. É isso? É isso, Didi. Foi muito bom Beleza. a troca, né? Foi muito bom, gente. Obrigada a todas, viu, meninas? Muito obrigada mesmo. Vocês estavam Gurias, prosadoras hoje. tem meu contato, eu sou Nutri, posso ajudar. Se alguém tiver alguma Ah, dúvida, fico à disposição, tá? Sempre que precisar, quiser trocar receitas também, eu tenho alguma coisa, posso ajudar, tá? Uhum. tá Quem bom, sabe isso aqui Gabi. evolui para um grupinho de troca de receitas e dicas de alimentação. Vamos ver. Gente, super namaskar, ótimo dia para vocês, ótimas práticas aí na semana e Dite Malika na próxima quinta. Um abração, ótimo estar com Beijo. vocês. Tchau, Beijo, gente. Baba Nenke Valam. Namaskar. Gratidão, Namaskar. namaskar.